Gente, vamos falar sobre a situação internacional, voltar a falar sobre o Irã. Tem informação nova no nosso site, quero compartilhar com vocês, diante das manifestações que estão acontecendo, inclusive com a revolta aí de moradores do Irã, que denunciam massacre coletivo e matança a queima-roupa em protestos. Imagens das últimas movimentações, enquanto autoridades iranianas impõem um bloqueio quase total a comunicações. A gente está vendo vídeos e relatos de testemunhas que estão surgindo lentamente e sugerem que o regime está realizando uma das repressões mais violentas a manifestações em mais de uma década. Vamos chamar o José Fux, colunista do UOL, está acompanhando essa situação também, vai trazer análise para a gente. Fux, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Diego. Tudo bem? Tudo ótimo, amigo. E aí? Imagens terríveis, né? E informações terríveis que têm chegado. É verdade, a situação no Irã está dramática, a repressão está pesada, você tem um contingente da população gigantesco nas ruas, e eu acredito que, ao contrário de outras oportunidades em que houve manifestações massivas no Irã contra o regime, desta vez a repressão não está levando a um refluxo do movimento. Em outras ocasiões, quando a repressão apertava forte, quando o aparato de segurança do regime vinha com balas, tiros, mortes, assassinatos, prisões, a maior parte dos manifestantes se recolhia. E isso não está acontecendo agora. Eles estão se mantendo na rua, já estamos entrando aí no 13º, 14º dia de movimento. Não há sinal de refluxo até agora, apesar de todas as mortes e mais de 10 mil prisões já realizadas, o que é um sinal de que realmente há um cansaço, há um esgotamento do regime junto à população, né? Acho que isso é um fator importante. Você acredita, Fux, a gente acompanhando à distância, né? O Trump já chamou os moradores e os governos europeus também, né, cidadãos locais, para saírem do país. E o Trump, a gente mostrou agora há pouco também, convocando a população a sair às ruas a essas manifestações. Como é que você vê a comunidade internacional diante disso tudo? Eu acredito que a grande frase do Trump, né, a que me chamou mais atenção, além dessa questão do pedido para que os cidadãos americanos deixem o Irã e para que a população se mantenha nas ruas, é a ajuda está a caminho, né? A questão é em que momento exatamente e como essa ajuda vai se mostrar e se manifestar, né? Eu acredito que, quando ela vier, será para dar uma resposta definitiva ao que está acontecendo no Irã, em apoio aos manifestantes, aos protestos, à oposição ao regime, né? Em relação à comunidade internacional, a Europa recentemente se manifestou, a União Europeia, por, dizendo que estava acompanhando a situação. Não houve aí grandes medidas adotadas pela União Europeia até o momento, que eu tenho acompanhado, e acredito que o grande fator que está fazendo a diferença aí no momento são realmente os Estados Unidos, né? O Trump, com a sua determinação de apoiar os manifestantes que estão nas ruas questionando a teocracia iraniana, que já vai há 47 anos no poder, né? Exato, uma situação complicada, né? Porque a gente vê essas manifestações de insatisfação, mas ao mesmo tempo uma repressão muito forte, com tantas mortes, né, Fux? É verdade. O que me chama a atenção, mais do que
essa resposta institucional que você me questionou, é a falta de resposta mundial da população em outros países de apoio aos protestos, né? Como houve no caso de Gaza, né? E como aconteceu também agora com a captura do Maduro, né? Então é interessante observar que nesses dois casos, que são muito ligados à esquerda, um deles com uma forte ligação também com a comunidade islâmica, motivaram uma série de manifestações de apoio. E no caso agora dos protestos no Irã, que estão ocorrendo contra a República Islâmica, contra a teocracia instaurada lá, a gente não vê esses movimentos fora do Irã. A gente vê, houve uma manifestação gigante, gigante não diria, mas consideravelmente grande, em Londres no fim de semana, que reuniu, segundo números aí divulgados na mídia internacional, cerca de 30 mil pessoas, mas era muito, tinha uma comunidade forte de iranianos no exílio, tinha um apoio grande, algum apoio de cidadãos britânicos também, tinha bandeiras da Inglaterra ali no meio, e tinha apoio de Israel. Então, eu acho que essa foi a grande manifestação que houve desde o início dos protestos, não vinculada, fora do Irã, não institucional, de grupos que apoiam os protestos que estão ocorrendo lá. Nos Estados Unidos, houve manifestações da comunidade iraniana também, mas você vê, eu vi uma informação, uma notícia de um grupo de iranianos que estava realizando uma manifestação lá no estado de Washington, na costa oeste americana, e foi confrontado por um grupo de mulheres progressistas pró-Palestina, né? No sentido de que eles eram aliados do próprio Estados Unidos, né? E aliados de Israel. O próprio regime iraniano, Diego, é interessante, ele tem procurado propagar essa narrativa de que estes protestos que estão ocorrendo, eles estão sendo insuflados pelo Satã americano, né? E pelo sionismo de Israel, pelo regime sionista de Israel. O que é, na verdade, uma questão difícil de engolir, né? Considerando o volume de pessoas que estão na rua, e considerando a dispersão dos protestos por todo o território iraniano, né? Em mais de 150 cidades ali pelo Irã todo, né? Então, essa é uma questão que me chama a atenção, sabe? Essa apatia em relação ao que está ocorrendo lá de parte da população fora do Irã, né? E no nosso caso em particular, aqui no Brasil, Diego, se você me permite, uma coisa que me chama a atenção o absoluto silêncio do governo brasileiro em relação aos protestos, né? Não foi emitida uma única linha. O governo brasileiro ontem emitiu, Itamaraty emitiu uma nota em tempo recorde sobre o prêmio recebido lá no Globo de Ouro pelo Wagner Moura, mas passado quase 15 dias aí de protestos, não houve uma única linha
de solidariedade ou que mencionasse os protestos que estão ocorrendo no Irã. Isso eu acho que é uma questão muito séria, né? Que mostra um pouco as alianças que o governo tem, né? Este governo do PT, o governo Lula, que tem uma proximidade com o Irã, né? E com o próprio regime de Caracas, com o regime, ex-regime, né, do Maduro. É a mesma questão. Com Maduro também, a queda do Maduro, a captura do Maduro, levou o governo brasileiro a fazer todo tipo de movimentação, mostrando sua indignação com o problema, com a captura que foi feita, com a ação americana, mas até agora nada, absolutamente nada em relação aos protestos do Irã. Acho que isso é uma coisa que precisa ficar registrada e que é uma pena que esteja ocorrendo desta forma, na minha avaliação. Pois é, tem até uma nota que foi emitida pelo Itamaraty, o Fux, sobre a situação no Irã. Vou tentar localizar para ver se eles falam exatamente. Manifestações no Irã. Foi uma nota emitida hoje em que o governo brasileiro informa que acompanha com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem desde o dia 28 de dezembro em diversas localidades do Irã. O Brasil lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas. Ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país, o Brasil insta a todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Teherã, se mantém atento às necessidades da comunidade brasileira no Irã. Não há registros até o momento de nacionais mortos ou feridos. É a nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores. Fux. Eu não tinha tido acesso a essa nota, você disse que ela saiu hoje. Isso. Já é uma informação importante. O tom não é um tom assim de solidariedade aos que estão lutando pelas liberdades no Irã, é um tom até de certa solidariedade com o regime, né, com a manutenção da situação lá. Eu acredito, e essa velha tese da defesa da soberania, da autodeterminação dos povos, dessa ladainha que o Lula e o PT têm reforçado nos últimos tempos. Certo. José Fux, colunista do... Oi, desculpe, cortei você. Desculpa, tenho mais um minuto? Mas só para finalizar que a gente tem que ir para o esporte, mas diga lá. Nesta questão aí da soberania, Diego, só para finalizar rapidamente, eu acredito que é difícil imaginar que uma ditadura como a da Venezuela ou que uma pseudodemocracia, né, uma democracia fake, embora o Lula tenha dito que a democracia da Venezuela provavelmente era que a Venezuela tinha provavelmente mais democracia que o Brasil, que é difícil imaginar que uma democracia como que uma ditadura como a da Venezuela possa cair sozinha e que uma teocracia como a do Irã possa cair sozinha também pelo voto ou pelas regras do regime democrático ocidental. Então, se os Estados Unidos estão contribuindo para melhorar ou para ampliar a democracia no mundo, eu acho que a gente tem que ficar favorável às intervenções que sejam feitas para apoiar esta bandeira. Ok, José Fux conosco, colunista do UOL. Um abraço, Fux. Boa semana para você.